Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 15 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido aí de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Para isso basta passar o mouse no canto inferior direito aqui do seu vídeo, em cima da logo da marca d'água daltonvieira.com, e vai aparecer a opção de se inscrever aí gratuitamente no canal. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente no canal. Para receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa receber essas recomendações no seu celular, no seu desktop, tudo isso em tempo real. Teste esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então aqui para a análise de hoje, onde eu vou falar sobre Bovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, MGLU 3, QGEP 3, BID 4, Pomo 4, Multi 3. Depois de Multi 3 eu ainda vou comentar sobre Gol 4, BRDT 3 e Lame 4. E Bovespa no dia de hoje, candle um pouco maior de baixa, considerando ali o comportamento daqui para cá, é o candle maior de queda nesse movimento de subida. Queda nesse momento de 0,68%. Quando eu falo nesse momento é que está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar essa queda. E Bovespa se aproximou de perder a mínima do pregão anterior. Se perder justamente essa região aqui, que é a região de suporte, se eu jogar no G60 vai ficar um pouco mais clara essa região aqui, ó, essas mínimas. Se perder esse patamar, aumenta a chance de ter justamente um movimento de correção, seja de baixa ou um movimento lateral do preço no gráfico diário aqui do Ibov, que segue em tendência de alta, não só no diário, como no semanal e também no mensal. Então o Ibov ainda alinhado para cima, sinalização de baixa, perda da mínima aqui do pregão de hoje, 93.401 pontos. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, você dê um like, dê um joinha aqui nela, agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho, e lembrando que esse like, esse joinha me ajuda aí a disseminar o conteúdo aqui do canal no YouTube. Então nós temos aqui o futuro também respeitando ainda a mínima do pregão anterior. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, veio aqui, deu uma bagunçada aqui em cima, veio para baixo do nível de antiga resistência, que funcionou como suporte no pregão de hoje, só que afundou e veio forte aqui para baixo. Se voltar para cima desse patamar no próximo pregão, ou seja, se abre subindo e volta para cima dessa região aqui de 94.540, 94.620, se volta para cima desse patamar, fecha uma hora de pregão para cima desse patamar e proporciona, a partir do gráfico de 10 minutos, fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, tanto no G10 como no gráfico de 5 minutos, fica mais para a ponta compradora. Por outro lado, enquanto se mantiver abaixo desse patamar e proporcionar topo descendente no gráfico de 10 minutos, até mesmo pivô de baixo, 10 ou 5 minutos, fica mais para buscar a operação na ponta vendedora, ou seja, para baixo aí da região de 94.540 pontos. Então, dentro do que aconteceu aqui, fica mais para uma leve tendência de baixa, apesar de, se a gente jogar até no gráfico de 120 minutos, a gente pode ver que ainda não perdeu toda a região de fundo anterior, mas vai ficando com a cara mais de indefinição no intraday, no gráfico aqui, principalmente no gráfico de 60 minutos. Mas dentro do que está acontecendo aqui no gráfico de 60 minutos, a expectativa seria até, e juntando com o gráfico diário, de poder escorregar aqui mais para baixo, testar efetivamente essa região de suporte aqui mais elevante na faixa dos 93.545, 695 a 545 é a zona de suporte mais relevante para o índice futuro para o próximo pregão. Depois disso, vamos falar do dólar. Dólar no dia de hoje apresentando aqui uma alta de 0,49%, dentro de um movimento de correção que está muito fraco em relação ao movimento de baixa, ou seja, gradativamente vai aumentando a probabilidade de se ter um novo movimento para baixo, não necessariamente já de imediato, mas isso, quando vai tendo um movimento mais fraco para cima, vai aumentando essa probabilidade da continuidade da tendência de baixa no dólar. Então, ou seja, de poder perder essa região aqui de suporte. Mas por enquanto, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a gente no diário, o dia de hoje respeitou a máxima do pregão anterior e a mínima do pregão anterior. Só que no gráfico de 60 minutos, isso representou o quê? Basicamente a indefinição da tendência. A indefinição da tendência veio aqui para cima desse patamar. Ao vir para cima dessa região, ficou um pouco mais interessante a partir dessa hora de pregão aqui, para se buscar a operação mais na ponta compradora, através de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Dentro do que está acontecendo aqui, a gente observa que está em cima entre as médias.
Então, para buscar uma compra, para trabalhar na compra em cima do dólar, o ideal seria acima dessa região aqui, ó, acima desse patamar de resistência, ou seja, abre subindo e proporciona sinalização de fundo ascendente, no mínimo acima ali de um patamar no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, no mínimo acima dos 3.727,50, que é a primeira zona de resistência para o dólar. Depois disso tem uma região de 3.733, enfim, a faixa de preço mais relevante que eu vejo como resistência é essa que eu acabei de citar, de 3.727,50 a 3.733. Ponto mais alto vai ficar aqui na casa dos 3.738. Então, por outro lado, bateu aqui nessa zona de resistência de 3 topos, está dentro do movimento de baixa, vem aqui para baixo da média móvel exponencial 3 períodos, ou seja, principalmente para baixo desse nível aqui, ó, essa região ali na faixa dos 3.715,50 a 3.711,50. Desculpa, veio para baixo desse patamar, mais interessante para venda de topo descendente no dólar. Tá? Para operações mais curtas, se eu jogar aqui no gráfico de 30 minutos, se proporcionar um fundo nessa região dos 3.715, 3.711,50, voltando para cima da média móvel exponencial 13 períodos no gráfico de 30 minutos, aí sim, num gráfico lá, por exemplo, de 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta fica mais para compra. Olhando agora para a PETR4, no dia de hoje, a ação deixou aqui um candle de indefinição, já saiu do leilão, uma estabilidade, menos 0,08%, ainda continuo mais atento para compra, mas o ideal é que tenha uma correção um pouco maior, porque o movimento de subida foi bem intenso e está bem em cima da zona de resistência. Então, quanto maior for o tempo ela corrigindo aqui esse movimento de subida e, vamos dizer assim, ganhando força para romper toda essa região agora de 3 topos no gráfico diário, mais relevante seria para buscar essa compra de fundo ascendente no gráfico diário da Petro. Então, é um ativo que eu continuo monitorando para a operação de compra, só que ainda não encaixei uma compra nessa ação. Na Vale 3, no dia de hoje, nós tivemos um pregão de queda de 0,48% e o ativo está aqui basicamente entre as médias, região mais difícil de se trabalhar. Quanto maior o tempo dela também aqui nessa região, e gerando pivô de alta, ficaria mais interessado em compra nessa ação. Até mesmo através de um fechamento mais relevante ali para cima de 53,46, já me animaria um pouco mais em avaliar essa possibilidade de compra na Vale 3. Por enquanto não encaixa compra para a minha metodologia. MGLU3, recomendei compra no pregão de hoje. Essa compra aí basicamente no rompimento da máxima do pregão anterior. Eu já tinha feito esse rompimento, voltou para baixo, e se voltasse para cima desse patamar, a possibilidade de compra. Ela fez isso, ela gerou essa entrada aqui nessa região, mas quando fechou essa hora de pregão aqui muito forte para baixo das médias, eu optei por encerrar essa posição logo na sequência. Então essa operação foi encerrada da MGLU3 com uma perda de 0,78%. Isso representou no capital total uma redução de 0,14%. Outro ativo aqui de destaque, e só para mencionar, porque eu encerrei pelo G60, né, na expectativa aqui de manutenção da tendência de alta de fundo ascendente, não seria interessante, até pela lateralização e leve movimento de baixa no gráfico semanal. Eu até mencionei isso lá na live. Se essa ação não resolvesse andar, se gerasse alguma sinalização mais relevante para baixo, ali, principalmente R$ 179, encerraria essa posição antecipadamente, não aguardaria o stop que estava aqui embaixo, que teria acionado o stop cheio. Então, por esse motivo, eu saí da MGLU3. Olhando agora para a QGEP3, recomendação de compra no pregão de hoje, que até chegou a bater no objetivo que eu tinha comentado no primeiro momento, ou seja, na recomendação, o objetivo inicial ela atingiu o objetivo, que foi uma recomendação de G60. Fechou essa primeira hora de pregão bem. A superação da máxima desse candle seria uma chance de entrada para tentar buscar um objetivo na faixa de 11,29. A máxima do dia foi de R$ 11,30. Só que como ela ganhou bastante força, estava ganhando bastante força nessa hora de pregão, e considerando esses topos anteriores, a minha expectativa era de possível saída aqui dessa região e poder gerar uma melhor relação risco-ganho para a operação. E aí eu trabalhei com o objetivo mais acima, e logicamente trabalhando com stop de não sair mais perdendo dessa operação. Ela terminou retornando para o patamar diário do stop de proteção e a gente saiu aqui nessa operação com um leve ganho de 0,27%, isso representando aqui uma estabilidade, vamos dizer assim, um 0 a 0, uma saída de um 0 a 0, mais 0,03% na operação final aí da QGEP3 sobre o capital total.
Ainda continuo atento nesse papel, dependendo de um fechamento aqui para cima desse patamar, seria mais interessante para se buscar a operação de compra na ação. BID4, ação que a gente estava comprado, ela hoje bateu no objetivo também inicial, só que eu busquei um objetivo um pouco mais acima, tentando trabalhar com a melhor relação risco-ganho, ou seja, tentar buscar uma melhor relação risco-ganho, até porque a gente estava no segundo candle de um início de um movimento de alta, que poderia ter algo mais para cima, então fazia sentido na minha avaliação de se ter buscar um objetivo mais acima. Eu reposicionei o objetivo para R$ 42,03, lembrando o objetivo dessa operação inicial, da operação inicial na BID4 era de R$ 41,59. Então eu reposicionei esse objetivo mais para cima, para 42,03, e ela chegou em R$ 42, quase bateu no nosso objetivo. Aí eu também reposicionei o stop para um stop de proteção para sair pelo menos com relação risco-ganho de 1 para 1 nessa operação, caso o mercado resolvesse fazer o que fez aqui, dar uma pancada para baixo. E aí essa operação foi encerrada num movimento para baixo, trazendo aqui um ganho de 2,21% na operação, e no capital total isso representou um crescimento de 0,33%. Depois disso, vamos falar também aqui de POMO 4, recomendação de compra dentro do que foi falado até na última videoanálise. Então foi recomendado uma compra nesse ativo no decorrer do pregão de hoje. Essa compra foi executada, e passando aqui os dados dessa entrada, ou seja, na expectativa de fundo ascendente, passando os dados aqui dessa entrada da POMO 4, 4,18, ponto aí de recomendação, stop em 4,03, executei até um pouco acima em 4,19, 4,03 o ponto de stop, risco de 3,59% e objetivo na faixa dos 4,48, alocando aí 14% do capital total nesta operação. Além da POMO 4, temos aqui para falar da Multi3, recomendação de compra mais para o fechamento do pregão de hoje, nessa formação de fundo, em cima dessa região aqui de suporte. Então, expectativa de poder ter um novo movimento para cima nessa ação. Então, vamos ver se ela confirma isso. O stop está aqui abaixo dessa mínima. Passando aqui os dados dessa entrada da Multi3, 24,10, fechou um pouquinho acima do ponto de entrada. 23,49 ponto de stop, isso proporciona um risco de 2,53%, que é o tamanho exatamente do stop da operação, e um objetivo na faixa dos R$ 25,32, alocando 18% do capital total nessa operação. Na sequência, vamos falar também aqui de Gol 4. A Gol 4 no dia de hoje fechou mal, uma operação que a gente está com ela em aberto, fechou com queda de 3,14%, voltou para baixo do nosso preço de entrada, mínima do pregão anterior 24,38, mínima desse pregão 24,37, fechou na mínima, ou seja, possível saída dessa operação através desse engolfo de baixa. A ação gerou uma sinalização positiva aqui nesse pregão, está dentro ainda de um movimento de subida, mas muito próximo da média, e seria importante não voltar mais a trabalhar abaixo da média móvel exponencial 3 períodos. Olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente tem um único movimento para baixo no G60, e perdendo aqui essa mínima, ou seja, descaracterizando a tendência de alta no intraday. Então, dependendo da abertura do próximo pregão, seria importante para a nossa operação acontecer algo nesse sentido para o próximo pregão, ou seja, para a manutenção dessa operação na Gol 4. E mudança de stop, que pode ser abaixo dos 24,37, a tendência é falar isso apenas ali próximo da abertura do próximo pregão, definição aí da condução dessa operação da Gol 4, visto que o stop está aqui para baixo da mínima do candle que foi do ponto de entrada, ou seja, para baixo dos 23,44 em R$ 23,43. Depois vamos falar então aqui de outro ativo, BRDT3, que a gente tem posição em aberto. BRDT3, queda de 0,87% no pregão de hoje, segue dentro do seu movimento de subida, e também avaliando aí o papel, o comportamento do preço. A ação está ainda acima ali do nosso preço de entrada. Na verdade, ali BRDT 26,12 fechou basicamente em cima do nosso preço de entrada, 26,07. Vamos ver se também esse papel consegue gerar a continuidade do movimento de subida aqui no gráfico diário. Então, gerou fundo, mas ainda não descaracterizou essa formação de fundo, avaliando aí a evolução do papel a partir do próximo pregão e, logicamente, a condução do stop dessa operação. Depois de BRDT3, temos aqui para falar da Lame 4, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,68%, vem proporcionando um movimento de correção. Dependendo da continuidade desse movimento de correção e da sinalização de subida que ela venha a proporcionar, não que vá proporcionar, mas que ela venha a proporcionar nessa região aqui, mais próximo da região de suporte, pode trazer a oportunidade de entrar comprando ação para swing trade. Então é um papel que está aí no meu radar para os próximos pregões.
Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.